Começamos hoje no tempo da Septuagésima, com o domingo da Septuagésima. Então, o tempo da Septuagésima, esses 3 domingos, 3 semanas que precedem a Quaresma. Então, são justamente uma preparação para a Quaresma. Devemos começar a pensar desde já as penitências, as boas obras e tudo mais que deveremos fazer durante o santo tempo da Quaresma. Então, já na missa nós temos os paramentos roxos, não temos mais o Glória, não temos mais o Aleluia. Ainda temos, porém, as flores, embora não haja sobre o altar, aí as flores ainda são permitidas. Também é permitido o órgão tocar sozinho, independentemente do canto. Portanto, o tempo da Septuagésima, tempo de preparação para a Quaresma. A igreja sábia faz as coisas de um modo humano, então uma transição paulatina e não brusca. Dignai-vos, Senhor, receber as ofertas e preces, purificai-nos por meio desses divinos mistérios e ouvi-nos com clemência. Caros católicos, nós começamos hoje, domingo da Septuagésima, até o domingo da Quinquagésima, uma espécie de sermões sobre o sentido das cerimônias da Santa Missa. Como nos diz o Concílio de Trento, as cerimônias da missa, as vestes, os gestos, as palavras, ora em voz baixa, ora em voz mais alta, são socorros exteriores que ajudam a nossa pobre alma a se elevar às coisas sobrenaturais, que ajudam nossa pobre alma a contemplar o mistério profundo que oculta este sacrifício do altar, que nada mais é que a renovação do sacrifício de Cristo. É importante compreender que os ritos e cerimônias que circundam a essência de um sacramento, no caso da missa, a essência são as palavras da consagração, então essas cerimônias que circundam a essência de um sacramento não são algo supérfluo, mas são algo importantíssimo. Importantíssimo porque nos faz compreender melhor a natureza do que está sendo realizado. Essas cerimônias são importantíssimas porque nos incutem respeito e veneração, mostrando-nos a grandeza do que está ocorrendo. Essas cerimônias são importantíssimas porque nos dispõem melhor para que recebamos bem os sacramentos, além de serem como sacramentais que alcançam de Deus graças para nós. Portanto, simplificar as cerimônias, abolir as cerimônias veneráveis e imemoriais da Santa Missa, sob o pretexto de voltar a uma suposta liturgia primitiva, sob o pretexto de tornar a Santa Missa mais acessível às pessoas, é um equívoco. É bem sabido, aliás, que nossa inteligência parte das coisas sensíveis para as espirituais. Tudo que está na nossa inteligência passou primeiro pelos nossos sentidos. A própria fé, nos diz São Paulo, nos vem pelos ouvidos, que escutam aqueles que nos ensinam. Portanto, tirar as cerimônias e os ritos ou simplificá-los vai prejudicar o nosso entendimento do que é a missa, além de diminuir o nosso respeito e de prejudicar a nossa preparação para a recepção do sacramento. Além disso, já dizia Aristóteles, que quanto mais simples é a inteligência de uma pessoa, mais ela precisa de exemplos bem concretos e sensíveis para compreender as coisas. Assim, ao simplificar a liturgia da missa, em vez de torná-la acessível às pessoas mais simples, ela se torna mais incompreensível, pois muito abstrata, muito despojada. Não há mais um caminho para subir às coisas espirituais. É evidente que as cerimônias e ritos devem ser proporcionais em número e em qualidade ao mistério que circundam. No rito tradicional, essa proporção é perfeita. Não existem, no rito tradicional, ritos ou repetições supérfluas ou exageros. A liturgia romana tradicional sempre foi reconhecida e louvada pela sua rica sobriedade. Vale destacar, caros católicos, que as cerimônias do rito tradicional estão baseadas na fé católica de maneira perfeita
e estando fundadas no conhecimento exato da nossa natureza humana, são cerimônias perenes, capazes de satisfazer completamente a espiritualidade de todo católico em qualquer tempo e em qualquer lugar. A espiritualidade não consiste em fomentar bons sentimentos em nossa alma, mas ela consiste em nos conformar inteiramente a Cristo pela fé e pela prática dos mandamentos. Assim, a liturgia tradicional não é uma moda, algo passageiro que predomina em determinada época ou lugar. Não, ela é estável. Se todos estamos aqui, a maioria jovens, não é por modismo, por gosto passageiro, mas porque, espero, compreendemos o valor perene e inatacável desse rito. Valor para a fé, para a moral, para a santificação, para a conformação com Cristo. Se estamos aqui, é porque não buscamos modas, coisas passageiras, mas porque buscamos Deus, que é imutável. A liturgia tradicional não foi forjada em determinada época e para responder a aspirações e concepções de um momento, mas foi formada por Deus ao longo dos séculos para responder às aspirações constantes de vida eterna do homem. Devemos então, caros católicos, começar a considerar nesses 3 próximos domingos os ritos e as cerimônias da missa. Se sem maiores explicações, esses ritos já nos fazem tanto bem, mostrando de modo claríssimo que estamos diante de algo sagrado e dispondo tão bem as nossas almas, mal podemos imaginar o bem que pode advir deles quando compreendidos de modo mais perfeito. Antes de tudo, vale lembrar que os ritos da missa podem ser considerados em diversos níveis, não havendo, no mais das vezes, uma única explicação para eles. E vale destacar que a explicação dos ritos da missa não é algo recente, mas muito antigo. Na Idade Média, essa explicação tornou-se tão comum que praticamente passou a ser um gênero literário chamado de expositio missae, exposição, explicação da missa. Comecemos então pelo início, pelas vestes do sacerdote quando reza a missa. Dizem as rubricas que o padre deve celebrar a missa usando uma veste que chegue aos calcanhares, uma veste talar. O hábito religioso, a batina. A batina deriva da toga romana, é uma roupa que indica a excelência da função daquele que a utiliza. A batina do sacerdote é preta, indicando a morte para o mundo. A batina violeta dos bispos indica mortificação, penitência, enquanto a vermelha dos cardeais indica que devem dar o sangue pela igreja, pelo Papa. E a batina branca do Papa indica a santidade que deve ter para governar bem a igreja com prudência e de forma a confirmar as ovelhas na fé. A batina é ampla, indicando que a caridade sacerdotal deve ser ampla. O comprimento da batina, chegando até os calcanhares, significa a perseverança e a paciência. A batina cobre todo o corpo, salvo a mão e a cabeça. Salvo as mãos e a cabeça. As mãos são as obras, a cabeça representa os pensamentos, a fé. O sacerdote deve ser conhecido, portanto, pela sua fé e pelas suas boas obras, e nada mais. Muitas vezes a batina tem 33 botões, simbolizando a idade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem 5 botões nas mangas, são as 5 chagas. O colarinho romano, branco, representa a santidade que deve ter o sacerdote afastado do pecado. A faixa sacerdotal, cingindo os rins, simboliza a pureza. No Antigo Testamento, os rins cingidos significavam a pureza, a castidade.
Em seguida, paramentando-se então para a missa, vem o amito de linho branco, colocado em torno do pescoço dos clérigos maiores, isto é, subdiácono, diácono, sacerdote. Amito vem do latim e significa envolver. Ele tem um simbolismo duplo. No pontifical romano, quando é imposto pelo bispo ao subdiácono, ele simboliza a correção das palavras, pois o subdiácono que recebe o amito tem a função de recitar bem com suas palavras o breviário e a epístola que ele canta na missa solene. Portanto, o amito simboliza a fidelidade à palavra de Deus, a correção nas palavras. No missal romano, na oração em que o padre recita para colocá-lo, o amito significa o capacete da salvação, o elmo para o combate contra as incursões diabólicas. O amito significa também o véu que cobriu os olhos de Cristo na paixão quando batiam nele e, zombando dele, pediam para Nosso Senhor adivinhar quem lhe tinha batido. Depois do amito, temos a alva, essa roupa branca que chega também aos calcanhares. O nome alva vem da cor branca. Também pela sua cor branca, essa veste litúrgica simboliza a santidade que deve ter o ministro do altar. A sobrepeliz, essa roupa branca mais curta, que os acólitos usam na missa e que o padre usa em outras cerimônias, em outras circunstâncias, tem a mesma significação. A santidade requerida para exercer a função sacerdotal ou para ajudar o sacerdote no altar. A alva representa também a veste branca dos loucos, que Nosso Senhor recebeu de Herodes durante a sua paixão, por ter ficado calado diante desse rei adúltero e homicida. Após a alva, temos o símbolo, esse cordão que amarra os rins, que cinge os rins. Ele tem o mesmo simbolismo da faixa sacerdotal, a castidade. Na antiguidade, não andar com algo que cingisse os rins era um sinal de negligência, às vezes de libertinagem. O adjetivo dissoluto para alguém de má vida vem justamente daqui, pois dissoluto é aquele que não está amarrado. O símbolo tem nas pontas duas borlas, que significam o jejum e a oração. São duas armas necessárias para a vida espiritual, em particular para a manutenção da castidade, que simboliza o símbolo. Depois do símbolo temos o manípulo, então carregado pelo padre no antebraço esquerdo. São várias as possíveis origens desse paramento litúrgico, o manípulo. Pano para enxugar o rosto dos oradores públicos, peça de distinção de personagens importantes na sociedade, tecido utilizado para amarrar feixes de colheita na agricultura. No século IV, é certo que o manípulo se torna uma veste dos cônsules em Roma, portanto, de altos dignatários, que têm por função servir o povo. O manípulo significa, de toda forma, o labor apostólico pelo apostolado, pela pregação, pelo cultivo das almas, com seus sofrimentos e dificuldades. O manípulo é reservado às ordens maiores, subdiaconato, diaconato, sacerdócio, pois com as ordens maiores o clérigo se consagra inteiramente e definitivamente ao serviço de Deus. Já no subdiaconato, ele se consagra a Deus com o celibato e com a obrigação de recitar o breviário. O manípulo representa as cordas com que Nosso Senhor foi amarrado durante a flagelação. Ele é um paramento de uso exclusivo para a missa. Por isso, o padre tira o manípulo no momento do sermão, pois o sermão não faz parte da missa no rito tradicional. Ele tira também o manípulo no momento do sermão para deixar clara a sua liberdade de pregar a palavra de Deus, pois a palavra de Deus não está acorrentada
como diz São Paulo. Verbum Dei non est alligatum. A palavra de Deus não está acorrentada. Em seguida, depois do manípulo, vem a estola. A estola é veste, que significa o poder de ordem, isto é, a participação no sacerdócio de Cristo. Assim, usam a estola o diácono, o sacerdote e o bispo. Cada grau do sacerdócio é indicado pelo modo de portar a estola. O diácono a porta pendente do lado esquerdo, no ombro esquerdo, lembrando a veste dos escudeiros, pois assim como os escudeiros ajudavam os cavaleiros, o diácono ajuda o padre e o bispo. O sacerdote tem a estola em forma de cruz, cruzada durante a Santa Missa, para indicar sua submissão ao bispo e para indicar que o seu poder sacerdotal não é pleno. O bispo, que já tem a cruz peitoral, não precisa cruzar a estola. E a estola pendente de modo simples no bispo mostra a plenitude do seu poder sacerdotal. Temos ainda a casula, que vem do latim e significa pequena casa. Antigamente era mais ampla, donde o seu nome. A casula simboliza duas coisas no pensamento da Igreja. A primeira delas é a caridade. A casula significa a caridade, pois a caridade é a coroa de todas as virtudes, como a casula é o paramento que coroa todos os outros, cobrindo-os. Além disso, a casula tem duas bandas, a da frente e a de trás, significando a caridade para com Deus e a caridade para com o próximo. A segunda significação da casula, conforme a oração no missal romano, é o jugo de Cristo, suave e leve, que o sacerdote deve carregar, sobretudo na missa. A casula lembra ainda o manto de púrpura de Nosso Senhor e a sua túnica sem costuras. Finalmente, nós temos o barrete. Os membros do clero são os únicos homens que podem ter a cabeça coberta dentro da igreja. A cabeça coberta na igreja representa a autoridade de que os clérigos, outros cristos, estão revestidos. O barrete para os padres e a mitra para os bispos são como coroas. Os leigos homens devem, ao contrário, descobrir a cabeça dentro da igreja, mostrando total submissão a nosso Senhor. E o clero tem a cabeça coberta, salvo quando está no altar ou diante do altar, pois no altar o sacerdote está como vítima que se oferece pelo povo e não como rei, imitando Nosso Senhor na hora de sua paixão e morte de cruz. Assim, prezados católicos, cada paramento significa uma virtude que deve ter o sacerdote imitando Nosso Senhor. Cada paramento significa um aspecto da função sacerdotal. Ao colocar os paramentos e a utilizá-los, o padre é exortado a praticar essas virtudes, a assemelhar-se a Nosso Senhor mais perfeitamente, a desempenhar bem a sua função sacerdotal. Suprimir paramentos ou torná-los meramente facultativos dá a impressão de que tais virtudes não são tão importantes para se oferecer bem o sacrifício da cruz. O padre se sente menos instado a praticar as virtudes e a assemelhar-se a Cristo. Além disso, a supressão ou uso opcional de paramentos tende a igualar o sacerdote ao leigo. Quando o sacerdote se veste então com todos esses paramentos, que é obrigatório na missa tradicional, não é para fazer ostentação ou por motivos de pompa. Quando o padre se veste de tais paramentos, ele está se vestindo de Cristo e das virtudes de Cristo. Todos os santos sempre buscaram usar belos paramentos extremamente dignos, pois é Cristo, na verdade, que os veste, sendo ele o sacerdote principal da missa. Além disso, o decoro dos paramentos aumenta também
o valor extrínseco, o mérito extrínseco da Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.